Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Hoje nós vamos estudar em ciências falando sobre a questão dos alimentos e dos nutrientes. Para quem acompanhou a aula passada, nós fizemos uma visualização a respeito de uma historinha dos cuidados com Nina. E aí eu citei aí alguns pontos, como a questão da alimentação, a função dos órgãos, a atividade física, a questão da higiene e a questão da educação como elementos necessários para o bom desenvolvimento nosso, de forma integral. E hoje nós vamos dar um direcionamento à questão da alimentação propriamente dita. E aí eu já quero deixar de antemão avisado que vinculado a esse vídeo eu estarei enviando um outro vídeo para que vocês possam assistir uma pequena historinha falando sobre a pirâmide alimentar, que nada mais é a distribuição da sua alimentação diária em relação à questão da quantidade. Então, para falarmos sobre alimento, primeiro nós temos que ter em mente que tudo que nós comemos, nós não comemos simplesmente pelo simples fato de termos que nutrir o nosso corpo e desenvolvê-lo bem. Nós nos alimentamos também por uma questão de prazer. E os alimentos que nós consumimos, eles não estão ligados exclusivamente à questão de atender a necessidades específicas do nosso organismo. Elas também estão vinculadas às questões culturais ao qual nós estamos inseridos. Então é interessante observar que determinados alimentos, eles suprem alguma coisa no seu corpo que em outra região, em outro lugar que você possa eventualmente um dia visitar, ele não exista lá e você tenha que substituí-lo por um outro alimento que também vai atender a mesma necessidade que esse anterior. Mas por que ele não existe nesse determinado lugar? Justamente pela questão cultural. Vou dar um exemplo bem simples. Em alguns lugares as pessoas comem insetos, gafanhotos, aquelas formigas tanajuras, né? Já nós não temos o hábito de comer esse tipo de alimento. Esses alimentos que eu citei, eles são ricos em nutrientes, mas não fazem parte da nossa cultura, nem tampouco vai despertar o prazer em todas as pessoas do mesmo jeito. Então isso é um ponto inicial interessante a se observar. Portanto, o alimento ele está totalmente ligado à identidade do povo. Pegar por nós, que somos norte-riograndenses, potiguares, nós temos o hábito alimentar muito ligado à cultura do milho. Então, por exemplo, no período junino, das festas juninas, há o hábito de se comer a pamonha, a canjica, o bolo de milho. Por quê? Porque além de despertar em nós uma questão de prazer em relação ao paladar, também está associada à nossa cultura, tá certo? Agora vamos entrar aí na página 90, você deve abrir o seu livro, nela vai ter uma estruturazinha relacionando alguns tipos de alimentos e em que ela está ligada no desenvolvimento do seu corpo. Então, primeiro, os alimentos eles possuem nutrientes. Os nutrientes eles são essenciais para o bom funcionamento e desenvolvimento do seu corpo. Então você vai encontrar lá nos nutrientes carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas. E aí como é que eu entendo o que é cada um e onde ele se aplica dentro do meu organismo? Então a gente vai por partes. Observe que tem um prato aí na mesa. Junto a esse prato tem carne, feijão, arroz, tem alguma hortaliça. Ao lado tem um copo de água, tem aí uma sobremesazinha e tem azeite. Isso é um prato tipicamente balanceado. Nele você vai ter todos os nutrientes necessários para a sua alimentação diária. Então o que me permite compreender que se eu desequilibro a minha alimentação, por exemplo, eu não como feijão ou eu não como verduras, hortaliças, nunca, eu vou deixar de atender determinadas necessidades no meu corpo. E aí você pode sentir os efeitos disso. Vamos começar aqui pelo azeite, que está do lado esquerdo superior. O azeite ele tem lipídios, que fornece energia.
É só o azeite que fornece energia? Não. Óleo de soja, abacate, por exemplo, também fornece essa energia que é necessária para o nosso corpo, para desenvolver as atividades diárias. Aí você pega aqui a questão das hortaliças e da própria sobremesa, né? Você vai ter verduras, hortaliças, frutas. O que eles têm? Tem vitaminas e tem minerais. E para que é que eles servem? Olha só, tem dizendo aqui na tabelinha, ó, serve para os organismos funcionar bem. Seus órgãos, eles vão funcionar bem de forma mais organizada. Esses alimentos, eles também possuem fibras, que também contribuem no bom funcionamento do seu intestino. Aí, aqui abaixo, você vai ter a carne, né? E essa carne, ela é uma proteína. Para que é que serve a proteína? Também tem dizendo aqui, ó, para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Nosso corpo, todo ele é formado por células. E essas células, elas estão constantemente se renovando, porque elas vão morrendo e vão nascendo outras no lugar. E quem é responsável pela manutenção das suas células são as próprias proteínas, que vai contribuir tanto para o seu crescimento, enquanto você for criança, adolescente, né, para chegar à fase adulta, bem como a reconstrução das suas células por células novas. Onde é que você encontra proteína? Feijão, carne, frango, ovos. Aí alguns exemplos de onde você pode encontrar a proteína. Do outro lado aí da carne, você vai ter o arroz, né? Que são os carboidratos. Para que ele serve? É uma fonte de energia. Então você acorda aí cheio de energia para brincar, correr, pular, gritar, fazer tudo no mundo. É em virtude da quantidade de energia que você tem no seu corpo. E de onde essa energia vem? Vem do arroz, vem do pão, vem do macarrão, né? São alguns exemplos de fontes de carboidrato. Por último, aí ao lado direito superior, nós temos a água. A água também é importantíssimo para o funcionamento do corpo. Quem bebe bastante água tem uma saúde melhor, certo? Você não pode substituir, por exemplo, a água por refrigerante. Deus me livre. Então, a água ela também é essencial. Então, nós observamos aqui que o prato, né? A gente está falando só da refeição principal, que é o almoço, né? Você observa aqui que o prato ele tem que ser bem balanceado. Inclusive na própria imagem, você percebe que ali você tem mais ou menos no prato, né? 25% de hortaliças, 25% de proteína, 25% de carboidrato. E justamente essa distribuição é o que permite com que você atenda às necessidades de forma específica. Por exemplo, você precisa de bastante energia para desenvolver as atividades diárias. Bastante. Então, é óbvio que o carboidrato ele tem que estar lá na sua alimentação. E por aí vai. Então, uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada, é uma alimentação organizada, onde você tenha o atendimento de todas as necessidades do seu corpo de forma diária. E aí entra até uma correção que normalmente algumas pessoas querem simplesmente se alimentar de determinados tipos de comida e que na verdade essas comidas são processadas, nós vamos inclusive ver na aula futura, ela não atende, ela não tem uma construção alimentar que lhe permite absorver os nutrientes necessários para o seu corpo. Isso a gente vai falar na próxima aula. Então, só recapitulando, vejam o videozinho que eu vou enviar para vocês, ele é pequenininho, 4 minutinhos, e respondam a atividade da página 91, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.